Há momentos na história da humanidade em que o véu entre o visível e o invisível se torna tão tênue que mesmo os mais céticos são obrigados a parar e contemplar. Há instantes em que Deus, em sua infinita misericórdia, escolhe manifestar-se de forma tão clara e inequívoca que toda a criação parece suspirar em reverência. Foi exatamente isso que aconteceu numa manhã aparentemente comum de abril de 2001, na pequena paróquia de Santa Maria, em Shiratakonam, no estado de Kerala, na Índia. O padre Johnson, um homem simples e devoto que dedicara sua vida ao serviço do Altíssimo, não poderia imaginar que naquele dia se tornaria testemunha de um dos mais extraordinários milagres eucarísticos do século XXI. Como tantas outras manhãs, ele se preparava para expor o Santíssimo Sacramento para adoração, seguindo o ritual sagrado que conecta o tempo à eternidade, o humano ao divino. Mas Deus, que conhece os corações e sonda os rins, havia escolhido aquele momento, aquele lugar, aquele homem humilde, para revelar uma verdade que a humanidade tanto necessitava ouvir. Ele está presente, real e verdadeiramente presente na Eucaristia. Quando o padre Johnson expôs a hóstia consagrada no ostensório dourado, algo extraordinário começou a acontecer. 6 pequenos pontos apareceram na superfície da hóstia, como se fossem gotas de tinta celestial pintadas pela mão do próprio Criador. O sacerdote, homem de fé profunda, mas também de prudência, parou por um momento. Seus olhos não estariam enganando, e é possível que o Senhor estivesse manifestando sua presença de forma tão tangível, com a humildade característica dos verdadeiros servos de Deus. O padre Johnson chamou os fiéis presentes para que eles também observassem, e eles viram, todos viram, aqueles 3 pontos misteriosos que pareciam pulsar com a luz que não era deste mundo. Era como se Cristo estivesse sussurrando: eu estou aqui, sempre estive, sempre estarei. Naquele momento, a pequena igreja de Shiratakonam tornou-se um novo cenáculo, um lugar onde o sobrenatural irrompia no natural, com a delicadeza de uma brisa e a força de um furacão. Os fiéis se ajoelharam, alguns choraram, outros oraram em silêncio. Todos compreenderam, mesmo sem palavras, que estava diante de algo sagrado, algo que transcendia a compreensão humana. O padre Johnson, seguindo suas obrigações pastorais, precisou ausentar-se por uma semana. Mas como poderia imaginar que Deus continuaria sua obra mesmo em sua ausência? Como poderia prever que o Senhor, que não conhece pressa nem atraso, estava preparando algo ainda mais extraordinário? Durante aqueles 7 dias, a hóstia permaneceu exposta, guardada no tabernáculo como um tesouro celestial. Deus, que é artista supremo, continuou sua obra divina. Pincelada por pincelada, traço por traço, ele começou a revelar sua face na própria Eucaristia. Quando o padre Johnson retornou no dia 5 de maio de 2001 e abriu o tabernáculo para celebrações litúrgicas, seus olhos se depararam com algo que fez seu coração quase parar. A hóstia havia se transformado numa tela divina onde o rosto de Cristo se revelava com uma clareza que desafiava toda a lógica humana. Ali estava ele, o mesmo Jesus que caminhou pelas pedras, pelas estradas empoeiradas da Palestina, que curou os enfermos, que consolou os aflitos, que morreu na cruz por amor à humanidade. Seu rosto sereno, coroado de espinhos, olhava com a infinita compaixão para todos os que se aproximavam. Era como se ele estivesse dizendo: vede, eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O padre Johnson, tomado por uma emoção indescritível, chamou um coroinha para confirmar o que seus olhos viam. O que você vê na hóstia? Perguntou com voz trêmula. Vejo a figura de um homem, respondeu o jovem, sem hesitação. Não era ilusão, não era sugestão, não era fantasia. Era a realidade pura e simples. Cristo havia escolhido manifestar-se visivelmente na Eucaristia. As lágrimas correram pelo rosto do sacerdote. Como não chorar diante de tamanha manifestação de amor? Como não se emocionar quando o próprio Deus decide mostrar sua face aos filhos que tanto ama? Era como se Jesus estivesse respondendo todas as dúvidas e todos os questionamentos, a todas as crises de fé da humanidade moderna. Eu estou aqui, eu sou real, eu os amo. Após a Santa Missa, o padre Johnson tomou uma decisão que se revelaria providencial. Pediu um fotógrafo local para documentar o milagre, e assim, pela primeira vez na história, o rosto de Cristo na Eucaristia foi capturado em uma fotografia. Cada imagem revelada mostra com crescente clareza os traços divinos. Os olhos compassivos, a barba, os cabelos longos, a coroa de espinhos. Era como se Deus estivesse dizendo à humanidade do século XXI, tão dependente de provas visuais: aqui está a prova que buscais, aqui está a evidência do meu amor. Eu não sou uma ideia, eu não sou um conceito filosófico,
Eu sou uma pessoa real que vos ama com amor infinito. Sua Beatitude Cyril Mar Basilice, a ser bispo da diocese de Trivandrum, ao tomar conhecimento do milagre, não hesitou em reconhecer sua autenticidade. Com a sabedoria de quem conhece profundamente os caminhos de Deus, ele declarou: para nós crentes, o que vimos é algo que sempre acreditamos. Se nosso Senhor está falando conosco ao nos dar esse sinal, certamente precisa de uma resposta nossa. Essas palavras ecoam como um chamado urgente para toda a humanidade. Deus não realiza milagres por capricho ou espetáculo. Ele os realiza por amor, para despertar corações adormecidos, para fortalecer a fé vacilante, para lembrar ao mundo que ele não nos abandonou. O milagre eucarístico de Shiratakonan não é apenas um evento histórico ocorrido em uma pequena cidade da Índia. É um grito de amor que ressoa através dos séculos, uma declaração divina de que a Eucaristia não é símbolo, mas realidade. Não é lembrança, mas presença. Não é ritual vazio, mas encontro verdadeiro com Deus vivo. Em nossos dias, quando tantos questionam a existência de Deus, quando a fé parece ser vista como fraqueza, quando o materialismo tenta sufocar o espiritual, Shiratakonan surge como um farol de esperança. É Deus dizendo: eu estou aqui, no meio de vós, na simplicidade do pão consagrado, na humildade da Eucaristia. Cada vez que um sacerdote eleva a hóstia consagrada, cada vez que um fiel se aproxima para receber a comunhão, cada vez que alguém se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento, o milagre de Shiratakonan se repete, porque ali, naquele pequeno pedaço de pão, está presente o mesmo Jesus que se manifestou visivelmente na Índia. Como bem disse o arcebispo, se Deus nos fala através de sinais como este, ele espera uma resposta nossa. Que resposta daremos? Continuaremos indiferentes diante de tanto amor? Permaneceremos céticos diante de evidências tão claras? Ou abriremos nossos corações para receber este Deus que se faz tão pequeno para estar conosco? O milagre de Shiratakonan é um convite para crer, para amar, para adorar. É Jesus estendendo suas mãos feridas e dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos, como os fiéis daquela pequena igreja em Kerala, reconhecer a presença real de Cristo na Eucaristia. Que possamos, como o Padre Johnson, ter olhos para ver os sinais que Deus nos envia. Que possamos, como aquele coroinha, ter a simplicidade de reconhecer: vejo a figura de um homem, não qualquer homem, mas o homem Deus, que nos ama até o fim, porque no final é isso que Shiratakonan nos ensina. Deus está presente, Deus nos ama e Deus nunca nos abandona. Ele está ali na Eucaristia, esperando por nós sempre.